meu coração, e eu tenho para dizer para vocês que ela tem aquele alcance assim amplo, né? Quem já vai para o culto e fala assim, hoje a palavra foi para mim, né? Dona Gessi, ela me falou que hoje estava no culto, que hora, Dona Gessi? 8 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde. Aí eu perguntei para ela, o pastor já liberou para a senhora vir aqui? Já foi 3 vezes no culto hoje, já está uma benção, né? Quando cheguei era 11 horas. Né? Então a gente escuta a palavra. Eita glória, aleluia. Então quando a gente escuta a palavra do Senhor, muitas vezes nos cultos, a gente sai de lá com aquela sensação, eita, parece que o pastor estava lendo a minha mente, que essa palavra foi para mim, né? Mas hoje eu tenho que dizer para você que hoje você não vai sair daqui sem dizer isso. Essa palavra vai ser para todos nós. Todos nós vamos sair daqui dizendo, esta palavra foi muito forte no meu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se você puder ficar de pé agora nesse instante aí, pegar a sua Bíblia, nós vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 15. Amém? Lucas 15. Não estou usando aqui. Deixa eu desligar aqui. Quer essa mesinha? 25, tá bom? Nós vamos ler um pequeno trecho. Qual é o? Lucas 15, 25. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se dignou, e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Você crê que essa palavra ela é verdadeira? Amém. Amém? Então você pode desocupar as suas mãos e dar a melhor salva de palmas que você pode dar nesta noite para a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Continue de pé, eu quero orar pela essa nossa palavra de hoje. Senhor Deus, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós oramos, Pai, por a tua palavra. Nós pedimos, Pai, que nenhuma distração nesse momento, Pai, nenhum impedimento, nada, Pai, que do externo venha, Pai, atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor, essa semente que o Senhor quer lançar neste lugar. É a semente, Senhor, que o Senhor quer lançar nos corações nesta noite. Pai, nós declaramos, Pai, e te pedimos que o Senhor nos ajude a lançar uma semente, Pai, que vá florescer nos corações. Que ela caia, Senhor, uma terra fértil, Pai. Uma terra que dará muitos frutos, Pai. E nós já te agradecemos, porque nós acreditamos que a tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Ela é eficaz naquilo que ela é proposta. Então, muito obrigado, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode sentar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? Você está na casa de papai. Amém? Então, aqui nós lemos no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do 25, que diz que o filho mais velho, chegando no campo, ouviu um barulho de festa e de música, né? E aí ele chama o servo e fala, o que está acontecendo? Né? E aí o servo fala para ele, olha, o teu filho, o teu irmão, que estava perdido, voltou são e salvo. E seu pai mandou matar um bezerro cevado aí, né? E está comemorando com ele. E aí a palavra diz que esse filho mais velho, ele se dignou com aquilo. Ficou indignado com aquilo e não queria entrar. Eu queria que você repetisse comigo só essa frase.
e não queria entrar. Amém. Então ele não queria entrar. E aí o pai veio, né? Veio até ele e foi conversar com ele. Amém? Nós vemos esse trecho no livro de Lucas e é bem interessante porque na maioria das vezes que essa palavra ela é pregada, eu me lembro, tem muito tempo isso, acho que tem anos já, a dona Gessi me falou sobre um pastor que pregou uma vez sobre essa palavra, foi, irmã, pegou um trechinho e destrinchou, mas aí também é o Espírito Santo, né? Trabalhando. O Espírito Santo é fantástico, fantástico, né? Então, ali nós vemos esse trecho da palavra que fala do filho pródigo, né? E essa palavra, ela vai se encaminhando e no final, eu não sei se vocês já leram algumas vezes, mas ela dá a impressão que ela termina sem terminar. Porque nós vemos ali o final, o pai conversando com o filho, explicando que o irmão estava perdido e agora retornou e eles estavam celebrando, mas a palavra não diz mais nada se ele entrou, se ele não entrou, se ele celebrou, se ele não celebrou. A gente não tem essa informação, porque a Bíblia não fala mais. Amém? Glória a Deus. Mas é interessante nós começarmos a entender essa palavra a partir do princípio do texto. Porque quando nós lemos esse texto do filho pródigo, em geral a gente só lê esse texto, que começa no versículo 11 do capítulo 15. Amém? Começa a falar sobre a parábola, né, do filho pródigo. Amém? Mas para a gente ter um bom entendimento, essa palavra ela tem que começar a ser lida a partir do primeiro capítulo, versículo do capítulo 15. Porque esse trecho, essa palavra, ela não só fala sobre esse trecho da palavra do filho pródigo. Ela tem mais umas 2 parábolas anteriores, né? Que é da ovelha perdida, que nós cantamos aqui, e é da dracma perdida. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó, para ter um entendimento, se você for no versículo, no primeiro capítulo primeiro versículo do capítulo 15, você vai ler dessa forma, deve estar aí na sua Bíblia do mesmo jeito. Diz assim: e achavam-se eles todos, os publicanos e pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola. Ou, em algumas versões, diz: e ele lhes propôs esta parábola. Só que não é uma parábola, são 3. É como se fosse um filme, uma trilogia. Não é só uma, né? São 3. A primeira é da ovelha perdida, a segunda da dracma e a terceira do filho pródigo. Amém? Então é bem interessante, se você prestar bem atenção, a gente vai pegar esse trecho e como a escritura nós temos que estar esmiuçando ela o tempo todo, lendo o tempo todo, porque há tantas coisas ali nas linhas, né, de Deus, da palavra de Deus que Ele nos fala, que muitas vezes nós passamos batido naquilo que Deus quer falar conosco. Amém? E a gente tem que esmiuçar tudo isso, ler tudo isso. Eu voltaria ainda um pouco mais, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre essa palavra aqui. Mas vocês já entenderam que Jesus propôs uma parábola que é 3. Quem entendeu? Quem está comigo, amém? Então ele propôs uma parábola, mas que são 3. Amém? Só que aqui ele fala que, e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Amém? Isso se dá, deixa eu ver se eu acho lá em Mateus 9.
Jejum. Ó, lá no 9:9, tá? Mateus, você não precisa ir lá, é rapidinho, só para você ter um entendimento que eu vou dizer aqui. Essa palavra diz assim, ó: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Nos outros livros é Levi, tá bom? Porque Jesus trocou o nome dele por Mateus, que é o evangelista aqui do qual ele está escrevendo. Um homem chamado Mateus, e disse-lhes: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa sentado, à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Amém? Então, o que a gente começa a entender nesse processo que nós vamos chegar lá em Lucas 15? Levi era um publicano. Quem sabe o que é publicano? Eu vou fazer um parênteses aqui para poder a gente pegar, para a gente não se perder. Publicanos, 4 tipos de grupo de pessoas, amém? Publicanos, fariseus, saduceus e escribas, certo? Explicar para vocês terem mais ou menos uma ideia. Os publicanos eram judeus que faziam uma cobrança de impostos para Roma. Então vocês já começaram a entender que não eram pessoas bem quistas pelo povo, amém? Se você é daquela nação, aí você passa por lado de lá para cobrar imposto do seu povo, não dá muito bom, dá? Não dá muito bom. Então, Mateus, ele era um desses, era um publicano, né? Então, geralmente, os publicanos, como Zaqueu, né? Nós pregamos semana passada, Zaqueu também era um publicano, muito rico. Em geral, eles eram muito ricos, porque, em geral, também eles defraudavam as pessoas, cobravam impostos a mais do que aquilo que era lícito cobrar, né? Então, eles eram bem de situação, mas morava dentro deles um vazio. Amém? Porque primeiro eles estavam, vamos dizer assim, traindo o povo deles. E também por causa que os relacionamentos deles, eles não tinham com quem se relacionar. Com quem eles iam se relacionar? Apenas com outros publicanos, amém? Então já era complicado. Então os publicanos eram esses coletores de impostos. Os fariseus eram os maiorais da lei, que eram um grupo de pessoas que era um pouco mais radical. Eles primavam muito pela lei, era tudo na lei de Moisés. Já os saduceus também, só que eram um pouco mais liberais, né? E não acreditavam na ressurreição. Amém? Os publicanos. Né? E os escribas eram aqueles que transcreviam a palavra, a Torá, né? O antigo ali no Testamento, eles transcreviam, faziam textos. Ou seja, eram pessoas muito cultas, porque eles compreendiam mesmo as escrituras, eles sabiam tudo que estava ali. E por isso eles não se davam muito bem com Jesus, porque Jesus contestava muitas coisas que eles pregavam ali, falavam, né, e não seguiam, né? Aí gerava sempre um conflito. Então a palavra está dizendo aqui que Levi, ou seja, Mateus, estava colhendo impostos. Jesus passa e fala com ele: segue-me. Eu acho essa palavra uma das mais lindas da Bíblia. Que eu acredito que Levi, no coração dele, ele estava ardendo já por uma situação dessa. Ele estava numa situação que ele não estava mais suportando o que ele estava vivendo. E quando ele vê Jesus dizer para ele: segue-me. Jesus não pregou, Jesus não estendeu uma pregação, não tocou um louvor, não fez nenhum discipulado com ele, nada. Simplesmente falou para ele: segue-me. E a palavra diz que ele, deixando tudo ali que ele estava fazendo, passou a seguir Jesus. Mas logo em seguida, o que ele faz? Ele faz um banquete. Ele faz um jantar para Jesus e para os seus discípulos, né? E como ele se relacionava com publicanos, quem foi no banquete? Publicanos, amém? E aí, eu não sei se vocês também se lembram, Jesus foi até
esse local, e aonde a gente começa a ler em Lucas, aonde os fariseus estão criticando Jesus por estar comendo com publicanos e pecadores. Né? Já vem a crítica. Agora deixa eu lembrar você aqui mais um detalhe cultural. Vocês lembram quando Jesus nasceu? Aonde foi que ele nasceu? Onde foi? Na manjedoura, né? Que era nada mais, nada menos que um coxo que cavalo come, que o jumento come, né? Por quê? Porque Maria e José chegaram em Belém e estava tudo lotado, as hospedarias estavam todas lotadas em função da festa dos tabernáculos, das festas que ia haver. Eles não conseguiram hospedagem. E as pessoas naturalmente já tinham o costume de alugar a casa deles para poder servir para as pessoas que vinham para essas festas. Amém? Só que estava cheio já, lotado. E Maria já no estado ali de ganhar Jesus. Amém? E aí não encontraram lugar. Só que culturalmente, antigamente, lá no reino, fugiu a palavra, no Oriente, lá as casas são assim, ó, como se fosse essa casa aqui, ó. Tinha a parte térrea, tinha a parte superior, primeiro andar, aonde a família morava, certo? E como não chove muito, tem o terraço. E no terraço era onde eles costumavam fazer ali as suas refeições. É onde eles comemoravam as coisas, faziam comemorações, festas, era tudo no terraço. Mas é aberto, não é um negócio fechado. Então você passando, dava para ver, né? Dava para ver as pessoas comemorando e tudo. Então, aonde a gente começa a ver aqui em Lucas, os fariseus passando ali na rua, viram Jesus com os publicanos comendo. E aí é onde é que eles entram com a crise, com a crítica, né? Esse aí come com publicanos e pecadores, né? E aí o que acontece? Jesus desce para conversar com eles. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Eu falei para vocês que esse texto, ele não é apenas a parábola do filho pródigo, amém? Amém. Ela é a Da ovelha perdida, da dracma perdida. dracma perdida, amém? Glória a Deus. Então, a palavra Jesus fala assim, ó, eu vou te propor, Jesus, nesse momento, você lembra que Jesus sai de lá, deixa as pessoas da qual ele está ali, né, na confraternização, e vai até conversar com eles, aponta a conversar com eles, com os fariseus. E ele propõe uma parábola. Ele fala, eu proponho esta parábola, que são 3. Mas ele começa falando pela ovelha. Aí ele começa a falar, olha, um pastor de ovelhas perde uma das suas ovelhas. E o que é que ele faz? Ele vai, deixa as 99 e vai atrás daquela que estava perdida. Amém? Amém. E encontrando, ele põe nos ombros, traz para casa e chama todos os amigos e diz, alegrai-vos comigo, porque aquela que estava perdida eu encontrei. Assim é no reino do céu, para cada um que é encontrado de novo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, logo em seguida, ele conta, olha, eu tenho outra história para contar. Eu estou parafraseando, amém? E ele diz, eu tenho outra história para contar para vocês. Tinha uma mulher, ela tinha 10 dracmas, que era, vamos dizer assim, a aposentadoria dela. Uma coisa de grande valor. E ela perde uma dessas dracmas. E o que é que ela faz? Ela varre muito bem aquela casa, olha por todos os cantos, e até que ela encontra aquela dracma perdida. Quando ela encontra aquela dracma perdida, ela diz, chama as amigas, vai nas vizinhas e fala, ei, alegrai-vos comigo, porque eu tinha uma dracma, estava perdida e eu encontrei. Amém? E assim será no reino dos céus. Amém. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Assim é para uma alma que é encontrada novamente. Amém? Que é uma alma que se arrepende. Na verdade, a alma que se arrepende e volta para a casa do Pai.
Amém? Glória a Deus. E aí ele começa a contar a parábola do filho pródigo, que nós poderíamos chamar por um outro título. É claro que eu não vou mudar o que está na Bíblia. Amém? Se está lá filho pródigo, porque tinha uma razão de ser, né? Vocês sabem o que é pródigo? A palavra pródigo quer dizer esbanjador. Esbanjador. Amém? Então a palavra começa falando que um pai tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais novo, chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte na herança. Eu quero receber a minha parte na herança, porque não estou muito satisfeito aqui e tal, e eu quero que o senhor reparta. A palavra diz que o pai, depois de relutar, dividiu as partes, né, iguais. Repartiu as partes para os 2 filhos. Amém? Não é iguais, porque é o seguinte: naquela época, o filho mais velho tinha direito a uma parte muito maior, quase que 50% maior, do que o restante da família. Como eram 2, ele recebeu uma parte bem maior do que a outra. Amém? Então, muitas vezes nós vemos, quando nós pregamos essa palavra do filho pródigo, a gente está cansado de escutar as pessoas irem a favor do filho mais velho. Né? As pessoas: não, mas ele está certo mesmo. Não é possível uma coisa dessa. A pessoa vai, gasta o dinheiro todo, eu estava aqui, não gastei nada, e não sei o quê, só trabalhei, não sei o quê. Então as pessoas têm uma tendência de ir, né? Mas já para de começo, a gente já vê que ele recebeu a parte dele. Amém? E foi uma boa parte, né? Mas, amém, vamos para frente. E aí aquele filho mais novo diz que ele pega aquela herança e vai para uma terra distante. E chega lá e ele começa a gastar aquilo dissolutamente. O que é dissolutamente? Ele começa a gastar de forma assim, esbanjadora, esbanjando mesmo, queimando dinheiro. E eu ainda digo para vocês, dissolutamente ainda, trazendo assim, um estado de sem saúde, né? Por quê? Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente não está com a nossa mente, ou seja, a nossa mente espiritual, nem o nosso espírito, nem nosso emocional não está bem. Nós estamos ali abalados, nós estamos esbanjando dissolutamente, estamos gastando, mas prejudicando o nosso corpo, espiritualmente, emocionalmente e o próprio corpo, porque logo em seguida a palavra diz que acontece o quê? Acaba o dinheiro dele, acaba tudo que ele tinha, e os amigos, somem. E ainda por cima de tudo isso, acontece uma fome grande naquele lugar. Diz que aquele lugar teve uma fome muito grande. Amém? E aí, ele sem ter recursos, ele vai pedir ajuda para as pessoas, vai pedir emprego para as pessoas. E uma pessoa lá falou para ele: o que eu tenho para você é você cuidar dos porcos. Lá na chácara, na fazenda, lá não sei aonde. Você tem que cuidar lá. É a única coisa que eu tenho para você. E a palavra diz que ele foi para lá e ele cuidava desses porcos. E ele olhava a comida que aqueles porcos comiam e desejava comer aquela comida. Porque as pessoas não davam comida para ele. Nem comida não dava. Era tipo assim: se vira. Se você quiser comer essa comida aí, pode comer. Se vira. Dá seus pulos. Amém? E ele, naquela aflição, ele falou assim: os servos do meu pai, que são servos do meu pai, trabalhadores do meu pai, vivem muitas vezes melhor do que eu vivo aqui. Eu estou sofrendo muito aqui. Eu vou sair daqui. Eu não vou continuar aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. E eu me arrependo, sim, pai. E não precisa nem o senhor me chamar de filho mais. Eu não quero nem que o senhor me chame de filho. Não precisa o senhor me chamar de filho. Simplesmente me trata aí como um empregado. Naquela época haviam três tipos de empregado. O empregado que era um servo, que era praticamente como se fosse da família. Tinha aquele servo que era um servo mesmo, que já foi adquirido para poder servir. E tinha um servo que era assim, tipo um freelancer. Fazia os trabalhos assim que necessitavam, um bico.
fazia um bicozinho ali e tal, e encostava para lá. Ele falou, eu quero ser aquele último. Aquele último que puder. E assim ele fez. Quando ele pensou isso na mente dele, ele foi para lá. Amém? Para eu não esquecer, esse trecho, ele tem uma parte muito importante antes da gente chegar no final. Eu falei que essa palavra, ela vai tocar todos nós nessa noite. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos sentimos como esse rapaz. Chegamos no fundo do poço, lá embaixo, sem recurso, sem nenhuma saída, sem nenhuma possibilidade, sem uma ajuda de ninguém, e a gente se vê totalmente perdido. Mas aí acontece de você encontrar alguém que te dê a mão, ou você começa a trabalhar, começa a se deslanchar um pouquinho, e em vez de você ter essa mente de voltar para a casa do pai, você faz, sabe o quê? Dona Gessi, volta para o chiqueiro, dá uma lavada no chiqueiro, pega uma plaquinha de lá docilar, prega lá no chiqueiro, lava os porcos tudinho, passa perfume nos porcos, né? E chama aquele lugar de lá. Mas aquele lugar continua sendo um chiqueiro, mano. Não adianta. Tem que voltar para a casa do pai. Tem que se arrepender, tem que ter um arrependimento sincero lá no fundo. Doeu, eu fiz isso contra meu pai, eu não deveria ter feito isso. Mas eu vou chegar lá, eu vou me arrepender, eu não quero nem que ele me faça nada, eu não quero que ele me dê nada. Aleluia. Eu só preciso que ele me receba de volta. Amém. Eu vou ficar igual um empregado. Eu vou trabalhar como os empregados do meu pai, porque o meu pai paga bem. Lá os meus pais têm comida, tem pão, tem tudo. E eu estou aqui sofrendo, desejando comer a comida desses povos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. É um arrependimento interno muito forte. Amém? Nós devemos ter esse arrependimento. Amém? Glória a Deus. E aí, ele faz isso, e aí ele volta, né? E ele, quando ele vê o pai, que o pai corre, né, para poder falar com ele. Existe também um costume oriental que uma pessoa de idade, um senhor de idade, não podia sair correndo assim. Para eles lá era feio, era humilhante. E principalmente perante todos os servos que ele tinha, né? Mas ele fez isso porque quando ele viu o filho de longe, ele quis mostrar para os servos, para todos aqueles que estavam com ele, que aquele era o filho dele e eles deveriam respeitar. Porque se ele não fizesse isso, os próprios servos não iam deixar nem ele encostar na casa grande. Não iam deixar ele encostar na casa grande. Não ia deixar ele chegar. Mas ele vai correndo. E a palavra diz que ele se atira ao pescoço do filho e o beija. Aleluia. Glória a Deus. É muito forte. Glória a Deus, aleluia. É muito forte. Jesus está fazendo isso com cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Amém. Ele está à porta, esperando que você entre, esperando que você chegue. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quando Jesus começa a contar as parábolas, que ele começa a contar sobre a parábola da ovelha perdida, ele está falando de um animal que se perdeu. Amém? Amém. Só que um animal, ele mesmo perdido, ele tem consciência que está perdido. É assim ou não? Sim. Um bando, se você quer às vezes até separar um boi, um gado do rebanho, você não consegue, porque ele quer estar junto com o rebanho o tempo todo. Mas acontece às vezes dele se perder. E ele se perdendo, ele quer retornar, ele quer voltar. Mas ele está perdido. Ele tem consciência que está perdido. Amém? Ele tem consciência que está perdido. Amém? Então Jesus conta essa primeira parábola dizendo que tem pessoas que estão perdidas fora. Estão perdidas
fora. Amém? Depois, em seguida, ele começa a contar sobre a dracma perdida. E a dracma, ela foi perdida onde? Dentro de casa. Dentro. A dracma, ela é um ser inanimado, é um objeto. Não tem sentimento, não tem nada. Ela está ali perdida ali dentro. Está perdida dentro. Né? Então, muitos de nós, muitas vezes estamos dentro das igrejas, perdidos. Perdidos. Só vegetando no banco. Só vegetando no banco. E a gente pode fazer essa comparação com o filho mais velho. O filho mais velho fala para o pai, mas eu fiquei aqui com o senhor o tempo todo, eu estou aqui o tempo todo. Mas ele não teve a mínima compaixão pelo irmão que estava perdido. Nós muitas vezes estamos dentro da igreja e não temos compaixão pelo aquele perdido. Eita, glória. Que está encostado numa calçada com o frio que você está sentindo nesta noite. Ele vai passar a noite todinha na calçada, sem o cobertor. Muitas vezes ele não vai ter uma marmita, porque ninguém quer dar, porque fala, é um vagabundo. Não merece. Fala a Deus. E ele vai passar a noite lá. Muitas vezes é um drogado. É um drogado. Mas como é que está o nosso coração? Como que está o nosso amor por essas pessoas? São pessoas que estão perdidas dentro. Amém? E acontece que nós voltando lá para o trecho de Lucas 15, onde os fariseus estão criticando Jesus. E Jesus faz como aquele pai, porque quando nós lemos o primeiro trecho, nós vemos que o pai deixou o filho e a comemoração e foi até a porta para falar com o filho mais velho, porque ele não queria entrar, ele não queria participar da comemoração de que o seu irmão tinha sido salvo, estava perdido e agora tinha sido achado, e tinha sido encontrado, estava são e salvo, tinha se arrependido e tinha voltado, e ele não queria entrar. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Jesus desce, ele está à porta falando para aqueles fariseus, ei, estou contando essa parábola para vocês entenderem, para que vocês possam entrar. Amém? Amém. Para que vocês possam entrar. Muitas vezes nós passamos por essa situação e não sabemos em que ponto nós estamos. Nós estamos perdidos dentro? Estamos perdidos fora? Ou nós não somos como Jesus e aquele pai? Porque a parábola fala de um filho pródigo, ou seja, um filho esbanjador. Mas na verdade quem é o esbanjador aqui é o pai. O pai deles é que é o esbanjador. Por que o esbanjador? Está esbanjando amor. Aquele pai está esbanjando amor. Ele não se conformou em perder um filho. Ele não se conformou em deixar o filho mais velho do lado de fora. Ele foi até a porta para chamar aquele filho mais velho. Jesus não se conformou em simplesmente chamar Levi para segui-lo. Ele não se conformou em ver aqueles homens o criticando e simplesmente falar, deixa para lá. Não, Jesus vai até a porta para tentar convencê-los a entrar e comemorar com eles. Amém? Então,
São 3 tipos de pessoas. Pessoas que o pai que tem um amor imenso para dar, o filho que se arrependeu e que voltou, e o filho que estava perdido dentro de casa, do lado da bênção. Amém? Amém. Que nós possamos refletir nessa noite. Amém? Como está meu coração? O que eu tenho feito pelos perdidos? Eu tenho dado o meu melhor? Ou eu tenho sido um religioso, um fariseu, que sabe todas as letras e as palavras da Bíblia Sagrada, mas dela eu não cumpro nada? Eu convoco a igreja a estar de pé nesta noite, para que nós possamos orar nesse sentido. Entender, buscar a perfeita compreensão daquilo que Jesus quer para nossas vidas. Ele nos ama, amém? E esbanja amor sobre esse lugar. Amém. Que nós que estamos hoje dentro das igrejas tenhamos um amor excepcional por aqueles que ainda estão perdidos lá fora. Que nós possamos nos encontrar novamente com o Pai. Que nós possamos desejar voltar para a casa do Pai e ser recebido por Ele. E receber um anel no dedo, sandálias novas, roupas reais. Porque cada um de vocês aqui nessa noite foi comprado por alto preço. Preço de sangue. Jesus morreu por cada um de nós. E Ele nos dá um presente. E simplesmente a gente só precisa aceitar. É de graça. Só nós precisamos só aceitar. Ele ama cada um de nós aqui e quer nos vestir de roupas reais, porque cada um aqui são príncipes e princesas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria perguntar para você nessa noite, tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, ou que não conhece ainda essa história, essa mensagem da cruz, né? Que nós podemos explicar agora que nós precisamos confessar com a boca aquilo que nós entendemos no nosso coração, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que não há outro. Não há outro. Deus não enviou mais nenhum. Jesus foi o último a quem Ele enviou. E nós precisamos, pela lei, sermos batizados e crer em Jesus Cristo. E se nós cremos nele, nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, eu aceito o Senhor, o seu sacrifício. Eu aceito o Senhor como meu único e exclusivo Salvador. E eu te peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Eu te peço, Senhor. Faz isso. Então eu pergunto nessa noite, tem alguém que ainda não fez sua confissão de fé? Ainda não fez ainda sua confissão de fé? E quer fazer nessa noite? Não tenha vergonha, querido. Nesta noite, você está recebendo a palavra do Senhor. Nada mais vai acontecer. O que vai acontecer é que você está comprando o bilhete para o céu. E comprando de graça. Porque Jesus não cobra nada para isso. Nada, nada, nada. Simplesmente você vai só levantar a sua mão e dizer seu nome e aceitar Jesus. Temos alguém? Temos alguém, amém? Essa noite? Não temos. Não tem nenhum filho pródigo, arrependido, que já confessou a Jesus, mas que quer se reconciliar novamente com Jesus nessa noite?
Vem aqui para frente, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui para frente, vem. Se reconcilie de novo, novamente com o Senhor. Entregue sua vida para Ele mais uma vez. Faça como aquele filho. Temos alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Amém? Aleluias. Não temos, glória a Deus. A igreja sarada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então feche seus olhos. Baixe a cabeça. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nós oramos por essa igreja, Pai. Oramos por aqueles que estiveram aqui nessa noite. Pai, que o Senhor trouxe a Tua palavra, Pai, para cada um de nós, nossos corações. Senhor, nós recebemos a Tua palavra. E essa semente, Pai, com certeza, florescerá em nossos corações. Porque essa terra da qual ela caiu, Senhor, é a terra que o Senhor tratou, cuidou. Uma terra para dar muitos frutos, Pai. E nós agradecemos por isso. E em nome do Senhor Jesus, Pai, faz, Pai, o nosso caminho de luz, Pai. Um caminho que nós possamos enxergar a Ti lá na frente, Senhor. Cuida, Senhor, desse caminho para nós. Porque nós sabemos que esse caminho ele é estreito, ele é difícil, mas nós queremos estar contigo no céu naquele grande dia. Mantém, Senhor, nosso nome no livro da vida. Guarda, Pai, as nossas vidas e os nossos familiares. Guarda, Senhor, aqueles pelos quais nós temos orado. Guarda por aqueles que cada um aqui está orando e tem orado, Pai, muito. Pai, conceda essa bênção para cada um deles. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.